Jimmy Butler teve uma história de vida com diversos obstáculos e desafios que moldaram o seu caráter e a sua mentalidade. E hoje vamos conhecer cada parte dessa história dentro e fora das quadras para entender melhor quem é Jimmy Butler e como ele passou de problema à solução e líder de um elenco que chega agora à sua segunda final da NBA. Butler cresceu em Tomball, Texas, onde inicialmente jogava futebol, mas depois, aos 12 anos de idade, se conectou com o basquete, e apesar do seu pequeno tamanho na época, ele se apaixonou pelo esporte. So I was always a big football fan, being from Texas, baseball's big. I think basketball maybe third, but then I wasn't a fan of the sun, wasn't a fan of the heat. Plus, I was tiny, I was like 5'3". Everybody else started growing. I was like, I don't want to get crushed. I'm gonna move inside to the AC, shoot at the orange rim. And that's when the love of basketball came along. Aos 13 anos, pulava de sofá em sofá, sem ter ao menos um lugar para morar. Jogando basquete, acabou conhecendo Jordan Leslie, um amigo que o convidou para dormir em sua casa por alguns dias. Os dias viraram semanas, que viraram meses, até que os amigos viraram família e Jimmy finalmente conseguiu ter um suporte para crescer tanto dentro quanto fora da quadra. That's them, that's family, that's what that is. And people say, oh, that's not blood. Well, I feel like family is who you love, who you always want to be around, who's there for you with your holidays, who's there for your first game, for your first start, things like that. And if you were to ask me those questions, they were always there. And I have nothing against anybody else, but I know whenever you ask me my family, you'll get those names, you'll get those people. Depois de se destacar na Tomball High School, Jimmy Butler frequentou o Tyler Junior College, onde chamou a atenção do treinador assistente da Marquette, Buzz Williams. He watched me play. The very first thing he said to me was, "Jimmy, you suck." I was like, "Oh, I don't even know you. I'm a kid." I'm just like, "That's cool." Já pela Marquette, Jimmy enfrentou o desafio de estar longe de casa e ainda era uma criança se adaptando a uma nova vida. Muitas vezes expressou o desejo de ir embora. No entanto, a dureza de seus treinadores se transformou em motivação para ele. Apesar de um início conturbado, a aposta do treinador Williams se pagou e, no seu ano de veterano, Butler teve um grande salto no seu jogo e brilhou pela Universidade de Marquette, chamando a atenção do Chicago Bulls, que selecionaram Jimmy Butler com a 30ª escolha do draft da NBA de 2011. With the 30th pick in the 2011 draft, the Chicago Bulls select Jimmy Butler from Marquette University. No início, Jimmy Butler era um novato relativamente desconhecido, e seus primeiros anos do Bulls foram marcados por um começo lento, mas ele estava determinado a deixar sua marca da NBA. Uma das características mais importantes de Jimmy Butler na sua passagem pelo Bulls foi sua excelência defensiva. Ele se tornou um dos melhores defensores da liga e constantemente assumia a responsabilidade de conter o melhor jogador das equipes adversárias. Sua habilidade defensiva e de leitura de jogo o levaram a ser selecionado várias vezes para o All-Defensive Team. Mas foi na temporada 2014-15 que o mundo testemunhou a ascensão definitiva de Jimmy Butler. Ele deu um salto do seu jogo, mostrando a todos o seu verdadeiro potencial e aumentando a sua média de 13 para 20 pontos por jogo. Além disso, anotou 6 rebotes, 3 assistências e 2 roubos de bola para acompanhar o crescimento ofensivo. E assim, Butler se tornou uma peça vital para o Bulls. Nesse mesmo ano, recebeu o reconhecimento da NBA com o prêmio de jogador mais aprimorado. Here to present Jimmy with the Kia NBA Most Improved Player Award is Chicago Bulls General Manager Gar Forman, joined by Stephanie Janunas, Regional Marketing Manager, Kia Motors America. No entanto, nem tudo foi um mar de rosas durante sua estadia em Chicago. Conflitos entre Butler, a diretoria e o novo técnico do Chicago Bulls criaram um clima tenso, abrindo caminho para sua eventual troca. Foi então que, em 2017, o Chicago Bulls decidiu priorizar o novo técnico Fred Hoiberg e assim trocou Jimmy para o Minnesota Timberwolves.
Jimmy Butler chegou ao Timberwolves como um jogador consolidado e respeitado por ter uma mentalidade forte e ética de trabalho inabalável. Em termos de conquistas, sua chegada ao Timberwolves resultou na tão esperada volta da franquia aos playoffs após 14 anos de ausência. Led by stars Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns, and Andrew Wiggins, the team earned the 8th seed with 47 wins this season, the most since their last playoff appearance back in 2004. I just love to play the game of basketball, especially with these guys that we have around this locker room. Their hearts are pure. They want to win. They want to do what's best for this team, this organization, this city. And they did that tonight. At the end of the day, we won. We're in the playoffs. Like I said, we're happy. We're excited. Butler trouxe consigo uma mentalidade vencedora e elevou o desempenho coletivo da equipe, sendo também uma âncora defensiva para o jovem elenco do Minnesota. Ofensivamente, a versatilidade de Butler foi um trunfo para o Wolves. Ele conseguia criar seus próprios arremessos como ninguém, pontuava como fosse preciso, arremessos de média distância, infiltrações, cestas decisivas nos momentos mais cruciais. Ele fazia de tudo. No entanto, nem tudo foi perfeito. A personalidade forte de Butler e seu desejo inabalável de vencer causaram tensões dentro do vestiário. Sua exigência nem sempre era bem vista por alguns dos colegas de equipe, resultando em conflitos reportados pela mídia e em um famoso episódio onde Jimmy Butler usou os reservas do time em um treino de equipe para ganhar dos titulares sem ao menos arremessar a bola uma vez. He came in there after it got started. And they were kind of shocked to see him because I think he was coming off an injury or something. He came in there, and he had a Rolex watch on while he was killing people. See his hand go crazy. He like, starters, Jeff, Jimmy, Wig, Taj, Cat. Jimmy said, I ain't playing with them. Jimmy said, I'm playing with them. He picked the Bad News Bears. Jimmy ain't scored at all. He just stealing the ball and passing to people, getting assists, just playing the right way. But he like doing everything. Well, he literally guarded everybody and locked them up. The most I think the other team scored was like 4 or 5. And he was just a dog. He didn't score at all. He didn't score one bucket. Jimmy ran with the third team and beat the starters. Well, you know what, it's funny for me because I'm sitting there, if I'm the coach and he went off the way he went off, I would probably sit there and go, yep, he right. We can't win without him. Ele queria provar seu ponto de que o time precisava dele para ganhar e assim o fez. Y'all think that team can win without me? I'm him. Pay me. Pay me. Mind you, he ain't took off his Jordan warm-up yet. Logo após esse treino, Butler deu uma entrevista para Rachel Nichols, da ESPN, e sem papas na língua, falou sobre a falta de dedicação de alguns companheiros de equipe e da organização em geral, e reafirmou que o Timberwolves precisava dele, e quer eles gostem ou não, precisariam pagar ele para vencer. You were loud, emotional, passionate, we like to say, targeting Coach Tom Thibodeau, teammates like Karl-Anthony Towns and Andrew Wiggins, that you told GM Scott Layton, you effing need me. A lot of it's true. Toda essa confusão acabou por transformar a imagem pública de Jimmy Butler. Ele não era mais visto só como um jogador que fazia de tudo para vencer. Agora, muitos da mídia acreditavam que sua exigência extrema e a obsessão por vencer eram um incômodo para o vestiário das equipes em que passava. E sua presença, apesar de inspiradora para alguns, se tornava um verdadeiro problema para outros. Assim, apesar do bom desempenho em quadra e um elenco promissor, Butler pediu para ser trocado do Timberwolves devido às divergências de ideias. E, no dia 12 de novembro de 2018, seu pedido foi realizado. Seu próximo destino seria o Philadelphia 76ers. Chegando em Filadélfia, Butler não fez questão de limpar sua imagem. Ele admitiu que com ele, confrontos são inevitáveis, mas que tudo o que fazia era tendo em mente a vitória e o desenvolvimento da equipe e de seus companheiros. A esse ponto, suas habilidades em quadra eram inquestionáveis, mas o encaixe na equipe dos 76 era um pouco estranho. O Philadelphia já tinha 2 jogadores jovens e promissores em Joel Embiid e Ben Simmons, que comandavam a equipe e tinham a bola em mãos a maior parte do tempo. Por isso, o papel de Butler era mais reduzido. Ainda assim, logo de cara, Jimmy mostrou seu impacto positivo na equipe e a mentalidade vencedora e sua assertividade nos momentos decisivos da partida o transformaram em um tipo de líder, e a equipe toda se beneficiou com isso.
Ao final da temporada regular, o Philadelphia tinha conquistado o 3º lugar da Conferência Leste e era um dos favoritos ao título. Nos playoffs, Jimmy Butler continuou sendo um importante líder para a equipe, mas no segundo round, o 76ers acabou sendo derrotado pelo eventual campeão, o Toronto Raptors, em um jogo 7 decidido por um arremesso histórico de Kawhi Leonard. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Caso o Philadelphia ganhasse aquela partida e, quem sabe, o campeonato, a história de Butler poderia ser diferente. Mas, após a derrota, Jimmy preferiu levar seus talentos para uma equipe onde ele pudesse brilhar como líder e disputar o título da NBA como uma primeira opção na ofensiva. Outro motivo apontado por Jimmy era a ideia da direção do 76ers de querer mantê-lo sob controle. Somebody asked, can you control him? Like, can you control Jimmy? If you can control Jimmy, we would think about having him back. I was like, you don't gotta worry about it. Shit, can't nobody control me. For one, I ain't just out there doing no bullshit, but the fact that you trying to control a grown man, nah, I'm cool. Apesar das críticas da mídia e muitos taxarem essa decisão como um erro, Butler sabia o que estava fazendo e sabia onde queria chegar. Então, em 2019, assinou um contrato máximo de 3 anos com o Miami Heat. A relação entre Jimmy Butler e a cidade de Miami foi especial. Sua paixão pelo jogo e sua personalidade carismática conquistaram os fãs imediatamente, e sua mentalidade vencedora foi um match perfeito com a cultura em que a organização do Heat se baseia. He admits he wasn't a fan of Miami during the Big Three era because of how dominant that team was, but could respect the Heat culture and how competitive they always were. Butler himself has a reputation for talking a lot of trash and going very hard in practice, so in many ways, this was a match made in heaven. Mais uma vez, além da performance impecável dos dois lados da quadra, Butler trouxe consigo uma ética de trabalho incansável, inspirando seus companheiros de equipe a darem o seu melhor. Mas a diferença é que a mesma atitude que em outras equipes e elencos havia causado problemas e era respondida com confrontos ou tentativas de controlá-lo, no Miami Heat eram respondidas e correspondidas com ainda mais dedicação e esforço de seus companheiros de equipe e da organização como um todo, que compartilhavam dos mesmos ideais de Jimmy Butler e buscavam a vitória acima de tudo. And to tell you the truth, here, hell, you always got people trying to beat me to the gym. You always got people they're in here late at night that are constantly working on their game. Sua primeira chance nos playoffs com o Miami Heat foi em 2020, o famigerado ano da bolha da NBA. A temporada teve de ser cortada por conta da pandemia e os playoffs disputados em isolamento. Um ano bem atípico, e por isso muitos desmereceram o time do Heat nesse ano, atribuindo sua chegada às finais como sorte. E eu respondo, sorte foi a do Lakers de enfrentar nas finais um Miami lesionado sem Adebayo ou Goran Dragic. Senão a história poderia ter sido diferente. Pass deflected by Butler, tries to save it, and it finds its way to Robinson. Down to Butler, and Butler throws it down. It's back to a 1-point game. All right, 4.3, Miami inbounds. Here's Butler with 3, Butler with 2, with 1. Butler against Matthews, gets it away, and no good. Do we have a foul? We do! A foul is called. Got it! Wow. Working against Butler, got downhill, couldn't punch it. Bam says, get it out of here. Adebayo. Wow. With Markieff Morris. Butler drives, falling away. Got it again. Jimmy Butler puts the Heat back up. Apesar do resultado final não ter sido agradável para o torcedor do Heat, uma coisa havia ficado clara. Jimmy Butler era o cara do time. E performances como a de 45 pontos no jogo 3 do segundo round contra o Bucks seriam rotina. A chance de chegar nas finais da NBA era uma realidade a cada ano.
Além disso, a bolha também revelou que o elenco do Heat tinha diversos jogadores jovens e promissores, como Tyler Hero e Duncan Robinson. Após a chegada das finais, o Heat passou a ser visto como uma grande equipe, mas eles ainda tinham que provar sua consistência. No ano seguinte à bolha, muitas lesões entraram no caminho do time de Miami, que acabou sendo eliminado no primeiro round. Porém, na temporada seguinte, em 2021-22, com um elenco mais completo e saudável, o time liderado por Butler terminou em primeiro lugar na Conferência Leste e chegaram nas finais de conferência com certa folga, mas acabaram derrotados pelo Boston Celtics. Jimmy, can you please take us through that final sequence, transition, Marcus misses, you get the rebound, come down in transition, thought process on that shot at that time, please. My thought process was go for the win, which I did. Missed the shot, but I'm taking that shot. My teammates liked the shot that I took, so I'm living with it. Jimmy Spo said many times that there's not going to be any excuses offered, but how frustrating is it that so many of you guys were dealing with injuries toward the end? Very frustrating. We want to win just like everybody else. Everything we put into this game, day in and day out, is towards winning, and that's the only thing that we care about here in the Miami Heat organization. But I like it because we can learn from it. I can learn from it as much as anybody else. And in my book, I just think I can't have bad games. I played like trash a couple, and I think that was the series. O ano de 2023 veio com muitas expectativas para o Miami Heat. Muitos acreditavam que o elenco teria chegado ao seu limite e não seria capaz de disputar com os jovens do Celtics pelos anos seguintes. Mas a cultura do Heat e a disciplina da organização e seus jogadores ainda fazia com que cada um dos envolvidos acreditassem na possibilidade real de título. Vale ressaltar que desde sua chegada ao time, Jimmy Butler foi o jogador mais valioso do elenco, e suas médias de 21 pontos por jogo sempre saltavam para 25 pontos ou mais quando chegavam os playoffs. A temporada regular de 2023 foi conturbada. Muitas lesões fizeram com que o Miami quase ficasse de fora dos playoffs, se qualificando na 8ª posição e pegando logo de cara um adversário formidável no Milwaukee Bucks. Antes do começo dos playoffs, era quase um consenso que o Miami seria eliminado sem grandes problemas, mas a equipe se recusou a aceitar o seu destino e batalhou. A série foi intensa, com lesões dos dois lados, mas algumas performances históricas de Jimmy Butler com mais de 50 pontos ajudaram o Heat a despachar o primeiro colocado e se colocar no caminho para fazer história. Over the top to Butler, up and in! Jimmy Butler ties the game with a half second to go. What a play call. Milwaukee had a timeout. Back out to Portis, they swing it to Allen up top. Butler from out of nowhere. And Jimmy Butler. Long shot, good! A screen by Love, a drive by Jimmy Butler. He'll cleave it in. Not only the draw. Adebayo brings it up. Butler on the wing, over Holiday. Wow. Got it! And Jimmy here we Butler. go. Here we go. It's loose. The lead. Jimmy Butler. And Giannis was O trying. segundo round dos playoffs foi relativamente tranquilo. O Heat ganhou de um time do Knicks sem muita experiência de playoffs e já colocou seus olhos no grande prêmio, as finais da NBA. Porém, para chegar lá, Jimmy Butler e o Miami Heat teriam que derrotar justamente o Boston Celtics, que os haviam eliminado na temporada passada. E o pedido parecia ser grande demais para um elenco que já estava desfalcado. Mas, de repente, esse elenco que já havia chegado mais longe do que o esperado, chocou o mundo do basquete. O Miami Heat abriu 3-0 nas finais de conferência contra o Boston Celtics e praticamente carimbaram sua passagem
para as finais da NBA. Wow! Celtics are now down 0-3. Skip, at some point in time, we just have to come to the realization and say it's not what the one team isn't doing, it's what the other team is doing. All right. Maybe the Heat are just better. I believe they are. Os Celtics ainda levaram a série para o jogo 7, mas no momento do aperto e com as costas na parede, o Miami Heat sempre parecia jogar o seu melhor basquete e elevar o seu nível. E assim se classificaram para as finais da NBA com uma das histórias mais improváveis e impressionantes do basquete moderno. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar o like e se inscrever. Eu sou Gabriel Grissônia e eu fui!